Olá, sejam muito bem-vindos. A gente vive numa era que, olha, é de pura abundância, né? É mais tecnologia, mais escolhas, mais informação por todo lado. Mas por que será que, mesmo com tudo isso, uma sensação de sobrecarga, de esgotamento parece ser a regra do jogo? Pois é, nessa nossa análise de hoje a gente vai fundo no paradoxo da vida moderna para entender por que essa busca sem fim por mais pode, no fim das contas, estar nos fazendo sentir que temos cada vez menos. Sabe aquela sensação de que a gente está numa esteira que simplesmente não para? Aquela pressão de ter que manter o ritmo, aprender mais, ser mais, só para não ficar para trás? É como uma corrida que nunca tem linha de chegada. Mas e se essa pressão toda talvez não seja um problema individual, uma falha nossa? E se for um sintoma de algo bem maior? É exatamente a origem dessa corrida maluca que a gente vai investigar agora. E aqui está o coração do problema, o grande paradoxo. De um lado, a gente tem a promessa da modernidade, né? Autonomia, autorrealização, a busca pela felicidade. Parece ótimo. Só que do outro lado, a realidade que muita gente vive é bem diferente. Burnout, desconexão, um sentimento profundo de alienação. A pergunta que fica é: como é que esse abismo entre a promessa e a realidade ficou tão grande? Ok, para entender essa baita contradição, a gente precisa olhar para além do nosso próprio umbigo. A resposta, veja bem, não está numa falha individual, está na própria estrutura da nossa sociedade. Então, vamos lá, vamos diagnosticar a raiz desse paradoxo. E a raiz do problema é basicamente esta. A nossa cultura, a nossa sociedade nos empurra para uma única receita de bolo para a vida boa. E que receita é essa? Aumentar nossos recursos. Pensa bem, qual a solução para ser mais feliz, para ter mais segurança, para alcançar o sucesso? A resposta parece ser sempre a mesma: ter mais. E essa lógica, claro, acaba nos levando para um caminho bem específico. Pois é, e essa obsessão toda por mais não é por acaso não. Ela é o motor de um sistema que um sociólogo chamado Hartmut Rosa batizou de estabilização dinâmica. Um nome complicado, eu sei, mas calma. A gente vai entender direitinho como essa lógica funciona e por que ela é a grande culpada por nos manter presos naquela esteira. Então, o conceito-chave é esse aí: estabilização dinâmica. Para ficar fácil de entender, pensa na nossa sociedade como uma bicicleta. O que acontece com uma bicicleta parada? Ela cai. Ela só fica de pé, em equilíbrio, se estiver em movimento, sempre pedalando, acelerando e indo para frente. Parar, simplesmente, não é uma opção. Para a gente conseguir manter o que a gente já tem, a gente precisa de mais. Sempre mais. E esse sistema todo acaba criando um ciclo vicioso. Olha só. Primeiro, vem a necessidade de crescimento da sociedade. Isso, claro, aumenta a competição entre todo mundo. Para se dar bem nessa competição, o que a gente faz? Foca em acumular mais e mais recursos. E para conseguir juntar esses recursos mais rápido que os outros, a vida inteira precisa acelerar. É uma espiral que não para de girar, onde correr cada vez mais rápido vira o único jeito de não cair da bicicleta, entende? Ah, e quando a gente fala em recursos, é bom deixar claro, não é só de dinheiro que estão falando, não. Essa lógica de acumular mais e mais, ela invade tudo na nossa vida. O conhecimento que a gente adquire vira capital humano, nossos amigos e contatos viram capital social, até a nossa saúde e o nosso corpo viram capital corporal. Tudo, absolutamente tudo, é transformado num ativo que precisa ser otimizado e aumentado. É uma loucura, né? E aqui chegamos no ponto crucial. É aqui que a gente comete um erro fundamental. A gente começa a confundir as ferramentas para ter uma vida boa, ou seja, os recursos, com a própria vida boa. Juntar recursos vira o objetivo final e não mais um meio para chegar em algum lugar. É como se a gente ficasse tão obcecado em colecionar as melhores ferramentas que a gente esquece completamente o que a gente ia construir com elas. Certo. Então, se essa lógica de acumular recursos é o grande problema, qual seria a alternativa? Existe outro jeito de se relacionar com o mundo? A boa notícia é que sim. A análise que a gente está seguindo nos oferece uma nova bússola, um conceito super poderoso chamado ressonância. E essa comparação aqui mostra perfeitamente a virada de chave. De um lado, a gente tem alienação. É quando a gente vê o mundo como um monte de coisa fria, muda, que tá ali só pra gente controlar e otimizar. É uma relação de mão única, sabe? Agora, do outro lado, tem a ressonância. É quando a gente se relaciona com o mundo que responde, o mundo vibrante, que nos transforma na mesma medida em que a gente transforma ele. É uma via de mão dupla, uma conversa. Ressonância, então, é muito mais do que um momento de felicidade e pronto.
É um tipo bem específico de relação que a gente estabelece com o mundo. Sabe quando você sente que uma corda vibra entre você e alguma coisa? Pode ser uma música, uma conversa boa, uma paisagem que te deixa sem ar. Isso é ressonância. É uma conexão que toca a gente, que transforma a gente. É um diálogo com o mundo, e não um monólogo. Tá, a ideia é linda, né? Mas na prática, onde a gente encontra essa tal de ressonância? A gente não está falando de algo abstrato que fica só na teoria. Muito pelo contrário, ela acontece em partes bem concretas da nossa vida. Para facilitar, a análise organiza a ressonância em 3 eixos. Pensa assim, o eixo horizontal é o das nossas conexões com outras pessoas. Amor, amizade. O eixo diagonal é a nossa relação com coisas e atividades. Aquele trabalho que te realiza de verdade, a arte que te emociona, um esporte que te move. E, por fim, tem o eixo vertical, que é a nossa conexão com o todo, com a natureza, com a história, com a espiritualidade. E aqui está a mudança de perspectiva mais fundamental de todas. A lógica do mais, a lógica da acumulação, se pergunta quantos contatos eu tenho no meu LinkedIn. Já a lógica da ressonância pergunta com quantas dessas pessoas eu tenho uma amizade de verdade. Percebe a diferença? Uma foca na quantidade de recursos, a outra na qualidade da conexão. E o que tudo isso quer dizer, no fim das contas? Quer dizer que talvez a gente precise de verdade, de uma nova bússola para guiar a nossa vida. A grande conclusão que a gente chega é que talvez a gente esteja medindo a vida com a régua errada. Talvez ter mais opções, mais recursos, mais certificados pendurados na parede não seja de fato a garantia de uma vida boa. A verdadeira medida de uma vida que vale a pena talvez seja outra coisa. A qualidade das nossas conexões. É sobre sentir o mundo, vibrar de volta pra gente. E pra gente fechar, fica aqui uma reflexão. E se a gente mudasse o foco? Se em vez de tentar o tempo todo expandir o nosso alcance, controlar mais, ter mais, ser mais, a gente focasse em aprofundar a nossa ressonância, em fortalecer as conexões que já existem e em criar novas que realmente nos transformem. Talvez aí esteja a verdadeira saída daquela esteira sem fim.